Bem-vindos ao podcast da Experiência, um espaço para conversas sem pressa, com pessoas que continuam sonhando, construindo e escrevendo suas inspiradoras histórias de vida. Hoje temos como convidado Américo Munhoz Júnior, uma pessoa que tem muitas histórias para contar para nós, temos muito o que aprender com ele e, sobretudo, nos inspirar a ter uma vida mais produtiva, com mais esperança, com mais alegria, com mais disposição de viver e, sobretudo, ele tem umas histórias fantásticas sobre viagens que vai contar para nós, especialmente no segundo episódio. Este é o primeiro episódio, vamos falar das origens, de onde ele veio, coisas que ele passou, e no segundo episódio vamos tratar muito das viagens e a esperança do que vem pela frente a partir dos 70. Então, são 70 anos de vida do Américo Munhoz Júnior, 4 filhos, 4 netos, um montão de histórias interessantes. Américo, seja muito bem-vindo. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade da gente estar aqui compartilhando um pouco da experiência que a gente tem. E quem sabe as pessoas se animam e não fiquem tão assustadas com 70 anos. Eu fiquei um pouquinho assustado no começo. Até hoje, quando me perguntam qual é a sua idade, eu penso um pouquinho, não, 70. Mas 70 bem vividos e estamos aqui para compartilhar essas experiências. Muito bem. Fiquei sabendo que você tem o nome do seu pai, Américo Munhoz, e você é Américo Munhoz Júnior. Conta um pouco como que foi essa história do seu pai e sua mãe se conhecerem, da onde que você, em que momento você nasceu, como que foi essa história deles dois? Essa história é interessante porque os meus pais se conheceram em Fernando de Noronha, na ilha de Fernando de Noronha, que na época era um território federal. Que ano? Isso foi em 1955. O meu pai era militar da aeronáutica, meteorologista, paulista, nasceu no Campo de Marte, em São Paulo. Minha mãe pernambucana, professora, e foi trabalhar na época no Ministério da Guerra, que atualmente é o Ministério do Exército. Quando minha mãe chegou em Fernando de Noronha, meu pai já estava lá, né? Eles se conheceram, e a partir desse conhecimento, decidiram se casar, voltaram para Recife. Meu pai pediu minha mãe em casamento. Minha mãe era órfã de pai, mas tinha mãe. Então, meu pai pediu ela em casamento. Naquela época, era comum isso acontecer. Meu pai voltou para São Paulo, porque ele era militar, foi transferido para São Paulo. Ficaram 6 meses separados. Naquela época, a viagem era uma coisa complicada, demorava dias para você ir de Recife para São Paulo. Normalmente se ia de navio ou se ia de ônibus. E aí, meu pai voltou para Recife, eles se casaram e foram morar em São Paulo. Nessa época, eu nasci. O interessante é que a minha mãe, desde que era jovem, ela dizia que o nome do primeiro filho dela seria o nome do pai com Júnior, né? E quando eu nasci, eles combinaram isso e eu fiquei como Américo Munhoz Júnior. Mas em São Paulo, naquela época era muito frio, minha mãe começou a ter asma, uma asma muito forte, e um médico recomendou para o meu pai: olha, leva a sua esposa daqui que ela vai terminar morrendo. E realmente, eu nasci em 56, em 57, voltaram para Recife, começaram a morar em Recife, meu pai foi transferido novamente para Recife. Nasceu minha irmã, em 58. Em 59, eles voltaram para Fernando de Noronha. Tem uma lenda na ilha que diz o seguinte: quem bebesse água de uma certa cacimba voltaria para a ilha. É claro que meus pais beberam e retornaram para a ilha em 59. Tem um irmão que nasceu lá em 60, na ilha de Fernando de Noronha. Em 63, mais ou menos, nós retornamos para Recife e a minha mãe continuava com muita asma, né? A cada 15 dias por mês ela tinha asma e sofria muito e tal. E aí disseram que Brasília era um lugar extremamente seco e que seria muito bom para asma. E aí, em 67, nós viemos para Brasília. Meu pai pediu transferência para Brasília e nós viemos para cá. E eu estou aqui desde 67. Mas tem algo curioso aí, voltando um pouquinho para Fernando de Noronha, que disseram para o seu pai que ele se casaria com aquela moça e ele não acreditava. Como que foi esse detalhe? Isso é interessante, né? Quando minha mãe chegou, né? Você imagina isso em 55, lá minha mãe tinha seus lá em Noronha. Lá em Noronha. Minha mãe tinha lá 19, 20 anos, né? Na verdade, ela tinha 55, ela tinha 21 anos. Ela é de 34, né? Então, ela tinha 21 anos, sozinha, numa ilha que conhecia quase ninguém. A ilha basicamente era uma ilha de militares, porque era um posto de avançado de meteorologia. Meu pai era meteorologista. E quando ela chega, né, ela não queria conversar com ninguém. E o meu pai conversa com um amigo dele, chamado Junqueira, e o Junqueira fala assim, falando dela: ela não fala com ninguém, ela é besta e tal. E aí o Junqueira vira e fala assim:
olha, Munhoz, chamava meu pai de Munhoz, era o codinome dele. Olha, Munhoz, você vai casar com ela e eu vou ser o padrinho. E o meu pai falou, o que é isso, rapaz? Eu tô preocupado em casar, não, 24 anos que ele tinha na época. Tô preocupado em casar de jeito nenhum e tal. E não deu outra. Eles casaram e o Junqueira foi o padrinho do meu pai. Então, Nada é por acaso. Nada é Eu por sempre acaso. digo essa frase como minha frase de vida. É. Bom, então você está aqui desde 67 em Brasília, nós estávamos... Você viu a cidade crescer Exatamente. desde os seus primórdios, porque a cidade estava com 7 anos de inaugurada. Como que foi acompanhar isso? E você morava em que setor? Para a gente enquadrar um pouco essa história. Nós chegamos a Brasília em 67. Eu lembro que nós viajamos de Recife, fomos para São Paulo, ficamos na casa dos parentes do meu pai em São Paulo. E só depois ele foi transferido para cá e ele precisava de um apartamento, né, no meio aeronáutico, eles chamam de próprio nacional. E demorou um pouco para sair e tal. E interessante que somente no segundo semestre é que ele conseguiu. E aí nós trouxe a família para Brasília, nós fomos morar na 203 Sul. Naquela época só tinha 3 prédios, né? Nessa época os prédios não eram por letras, eram por números. Então era o bloco 8. Tinha o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 8. Provavelmente na entrada da quadra, que por coincidência foi a quadra em que eu vim morar em 81 aqui em Brasília. Sério? 203 Sul, Nossa, bloco J. Tá lá até hoje, paralelo ao eixinho. Mas sim. Esse aí provavelmente não existia, porque o que existia... Os primeiros. Os primeiros. Os primeiros que existiam era um paralelo à comercial e outros 2 no centro da quadra. Tá? Então viemos moramos um tempo nessa 203, mas era um apartamento de 2 quartos, nós somos 3 irmãos. Eu sou o mais velho, tenho uma irmã e tenho um irmão, como eu já falei, que nasceu em Fernando de Noronha. Minha irmã nasceu em Recife e eu em São Paulo. E aí começamos a ficar adolescente e tal. Meu pai dormia todo mundo no mesmo quarto. E meu pai tinha preocupação da minha irmã ter um quarto dela. E aí nós mudamos para um apartamento da 214 Sul, também próprio nacional. Isso foi provavelmente em 71, 72. E começamos a viver na 214 Sul. E praticamente, Asa Norte, por exemplo, não tinha nada, era simplesmente um deserto. O que existia na Asa Norte era a 312, que é uma quadra muito antiga, 312 Norte, e a 107 Norte, que era uma quadra da Universidade de Brasília. Eram as 2 únicas que existiam. E a própria Asa Sul tinha pouquíssimos prédios, movimento mínimo. De vez em quando eu fico lembrando quando acontece um domingo, um feriado, ou, por exemplo, no Jogo do Brasil, em que eu terminei me deslocando depois que o jogo tinha começado, Brasília estava vazia, como era vazia há 40 anos atrás. Sim. Eu vi a cidade toda crescer. Maravilha. Bom, aí você estuda, faz o 2º grau e o curso superior aqui em Brasília também. Estudei aqui em Brasília. Eu estudei no setor leste, que é um colégio que fica lá na Asa Sul. Depois eu mudei para um colégio chamado Laser, que funcionava onde é o Madre Carmen... Salés, na Asa Norte. Não, o Madre Carmen, desculpe, não é o Madre Carmen Salles, não. É o... Eu vou lembrar. É um na Asa Sul. E aí fui estudar lá, fiz 3 anos. E desde que eu comecei o 2º grau, eu tinha uma certa atração por computadores. Né? Isso lá em 71, 72. Na verdade, eu comecei a fazer o 2º grau em 72, 73, 74. Eu tinha uma certa atração, tentei fazer um curso de programação, mas era negócio de preencher formulário. E aí um dia, meu pai sabendo disso, ele viu num jornal que a Universidade de Brasília estava fazendo um concurso para contratar e treinar operadores de computador. E aí me chamou a atenção e eu fui para a universidade. Aconteceu um fato interessante, houve um problema com o horário, com o ônibus, eu cheguei atrasado, a prova já tinha começado, mas felizmente, como tinha muita gente, muitos candidatos, eles resolveram dividir em 2 vezes. Então fizeram uma prova de 1 hora, que ia começar 15 horas, digamos, e fizeram umas 16. Então eu consegui fazer a prova. E coincidentemente, essa prova era um psicotécnico que eu já tinha feito em outros momentos. Eu lembro bem, eram 90 questões que você tinha que responder em 45 minutos. Quando eu peguei aquilo, eu falei, gente, eu conheço esse psicotécnico. Então foi uma coincidência. Não é coincidência, Sim. A gente sabe que o acaso não existe. Sim. Eu olhei aquilo e falei, puxa, fiz a prova em menos de 30 minutos. Eu lembro até um professor, que depois foi meu professor, chamado Veloso, olhou para mim, era um garoto de 16 anos, 17 anos, olhou para mim e falou assim, você já acabou, moço? Menino. Já acabou, menino? Eu falei, já acabei. Fez tudo? Fiz. Então tá bom. Você não pode sair agora, não. Não, tudo bem. Eu fico esperando. E esperei. E eu passei nessa prova. Tá? E aí fui fazer um curso de operador de computador. Naquela época, os computadores só existiam os chamados mainframes, aqueles computadores que ocupavam uma sala inteira. Eu fiz um curso num computador que se chamava, na época, na Universidade de Brasília, de Galileu. Era um IBM 1130,
que tinha a enormidade de 8K de memória. Gente, 8.192 caracteres de memória. Esse computador, ele corrigiu o vestibular na época, que as pessoas vão lembrar, que era preenchido com cartão. Lembra? Você tinha um cartão que você riscava com lápis, você tinha que levar o lápis número 2, você riscava, e aí tinha uma máquina que perfurava, pegava esses riscos, perfurava esse cartão. Depois que saiu o resultado, tá, tinha que colocar em ordem alfabética os vestibulandos tinham passado. Esse computador, ele levava 12 horas para colocar esses alunos em ordem alfabética. Tá? Então, coisa que você faz numa planilha de um dia, você toca lá milhares e ele põe na ordem. Né? Por quê? O computador tinha 8K de memória. Claro, tá? claro. E aí, fiz o curso, fui contratado como operador. Eu tinha, nessa época, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então, fui contratado. Fiz um curso de um computador maior, que era um Boros, atualmente chama-se Unisys a empresa, mas era uma das empresas que fabricava mainframes na época. Fiz um curso. Interessante é que, enquanto o 1130 tinha 8K, o Boros tinha 400K. A gente achava que era uma enormidade, mas não era. O sistema operacional ocupava 350K. E aí fiz o curso, me tornei operador, tá? E em 75 eu fiz o vestibular, tá? E passei para processamento de dados. Na UNB. Na UNB. Né? Então eu era aluno e era funcionário da Universidade de Brasília, da Fundação Universidade de Brasília. E aí eu fiz processamento de dados, foram 4 anos, basicamente, trabalhando e estudando. Teve um período que eu trabalhei quase um ano de madrugada, eu trabalhava da 1 da manhã às 7. Aí eu saía do trabalho... E aula de manhã. Saía do trabalho, ia para o Centro Olímpico, nadava um pouco, depois ia tomar café numa padaria portuguesa que tinha na 404 Norte. Sim. Eu tomava café e voltava para a UNB para ter aula. Sim. Né? E foi isso que fez com que eu aprendesse a dormir. Hoje em dia eu durmo em qualquer lugar. Porque naquela época eu era um adolescente que eu só dormia na minha cama com o meu travesseiro. Depois disso, eu passei... Né? E eu tenho uma história engraçada disso. Certa vez eu ainda estava fazendo o 2º grau, eu já comecei a trabalhar no 3º ano do 2º grau. Estava fazendo 2º grau e eu estava trabalhando de madrugada. Né? Então eu ficava com muito sono de manhã, porque eu trabalhava, via para casa. Normalmente eu não ia para casa, eu saía às 7 da manhã, eu ia para o colégio. Né? Eu estudava no Laser, era no La Salle, lembrei agora. Pronto. La Salle, era o colégio La Salle que fica ali na 706 isso. Sul, no La Salle. E eu pegava um ônibus, nessa época eu andava de ônibus, ia de ônibus para lá. E aí, certa vez, tinha um professor nosso de biologia, que a garotada adorava esse professor, porque ele dava umas aulas com slides. Lembra do slide? Tá passando slide. E no meio naquela maquininha circular. Isso, na maquininha circular, exatamente. Sim. Então ele passava. E o pessoal era fã das aulas dele, porque ele, além de dar aula, vira e mexe, ele colocava ou uma mulher muito bonita de biquíni, ou um homem de short. E os meninos e as meninas adoravam isso. Certa vez, ele estava dando uma aula dessa, e eu estava muito cansado. Porque no começo, que eu comecei a trabalhar, eu tentei levar, não dormia e tal, mas você aguenta um tempo, depois você não aguenta mais, você precisa regularizar o seu sono. E eu estava nessa fase. E aí eu me escondi, tá, atrás de uma cortina, entre a cortina e o blackout. Eu estava sentado numa cadeira, aquelas que tem uma mesa para você, né? Eu fechei a cortina. Era uma aula à tarde, porque nessa época, inicialmente eu fazia o curso à tarde, da UNB, e estudava de manhã, o curso de computação. Estudava de manhã. Depois houve uma inversão, o curso passou de manhã, eu passei a estudar de tarde. Eu troquei o horário lá no Laser. E aí era de tarde, era um finzinho de tarde. Tá? E aí eu fiquei lá e apaguei e dormi. Acordei sem sentir o pé, porque minha perna estava presa atrás do pé da cadeira, adormeceu. Tá? E aí, meio assustado e tal, tudo escuro. E aí eu abro a cortina, não tinha ninguém. Né? A aula era de 5 às 6, eu devo ter dormido. Fecharam, ninguém sabia que tinha um aluno lá, fecharam-me lá dentro da sala. E aí eu tive que descer no La Salle, por sorte eu estava no 1º andar, não no 2º. Eu consegui abrir uma janela e eu desci em cima do térreo e consegui sair. Né? Então eu simplesmente apaguei. Né? Então, vamos lá, faz esse curso superior nessa dupla jornada de trabalho e tal. E depois, quando termina o curso superior, vai trabalhar com quem ou onde? Você faz concurso? Não, eu continuei... Nessa época, quase que não existia concurso. Né? O concurso, na verdade, ele foi instituído em 88. Né? Mas antes a gente era contratado como seletista. Sim. E aí eu fui contratado pela Universidade de Brasília. Né? Eu, inicialmente, fiz o curso, fiz o estágio e logo em seguida eu fui contratado. E eu trabalhei na Universidade de Brasília 11 anos.
Mas aí eu fui evoluindo, eu fiz um curso de processamento de dados, né? Desse curso, eu comecei a trabalhar com programação, né? Programava em Fortran, que era a linguagem da época. Depois passei a trabalhar com Algol, que era uma linguagem, eu digo que hoje em dia o Algol é o avô do Python, né? Então uma linguagem mais estruturada e tal. Então trabalhei com Algol e comecei a trabalhar com sistemas operacionais. O sistema operacional do Boros, ela chamava MCP, Master Control Program, e eu comecei a desenvolver, a trabalhar, a entender, a dar manutenção nesse equipamento. E dentro da UNB, do CPD da UNB, do Centro de Processamento de Dados da UNB, eu fui programador, fui analista, fui diretor, eu fui crescendo dentro da UNB. Tá? Em 85, eu recebi um convite, e nessa época, volto a dizer, não era concurso, eu recebi um convite para ir para o Prodazem. Tá? Aquelas histórias que não é acaso. Eu estava trabalhando na UNB, eu já dava aula na UNB nessa época, porque como existiam poucos professores de processamento de dados, e eu tinha facilidade de dar aula, eu terminei dando aula de 80 a 83, mais ou menos, eu dei aula para os alunos de processamento de dados que tinham vindo depois de mim. E aí você teve alunos do Prodazem que te indicaram lá? Não, na verdade, quem que me indicou? Tá? Eu tenho um amigo que eu conheci lá na UNB mesmo, que fazia mecânica, tá? E eu conheci por um fato interessante, nessa época eu já tinha um Chevette, e ele tinha um Chevette também amarelo, e o Chevette dele estava rebaixado. Um dia desse eu vi um carro desse rebaixado, falei, menino faz cada besteira. E aí eu fui lá conversar com esse moço que se chamava Nóbrega, Hermilo Gomes da Nóbrega, que já foi embora para o outro lado há uns anos atrás. E aí comecei a conversar com ele e tal, e tempos depois ele entrou para trabalhar no CPD. E nós ficamos muito amigos. Certo dia, tá, ele foi embora, ele já tinha ido embora em 83, ele foi para o Prodazem, foi contratado, era um cara inteligentíssimo. E eu encontro com ele num elevador, no prédio que a mamãe mora até hoje, lá na 210 Norte. E aí ele me fala assim, Américo, o Prodazem vai contratar, tá? Por que você não leva seu currículo lá? Eles estão querendo alguém que trabalhe com microcomputadores. E nessa época eu já estava trabalhando com microcomputadores na UNB. Isso foi bem no início, microcomputadores começou em 81, 82 mais ou menos. E eu já trabalhava com isso. E aí o Nóbrega falou, estão precisando de alguém nessa área. Legal. Era uma sexta-feira, hora do almoço. E aí eu falei, legal, segunda-feira eu levo. Ele falou, não, cara, a prazo é hoje. Você tem que levar o seu currículo hoje. Aí eu vou pro CPD da UNB, imprimo o currículo naquelas impressorinhas matriciais, dou uma atualizada, imprimo e levo lá pro Prodazem. E aí fui entrevistado no Prodazem, e como eu tinha esse conhecimento de microcomputadores, né, terminei sendo contratado. Então eu fui contratado em 85, no Prodazem. Aí o Prodazem é Senado Federal, então fiquei de 85 até 2011 no Senado Federal, trabalhando no Prodazem. E também exerci desde análise, programação, fui diretor, todas as áreas que você pensar, eu convivi. Manutenção, desenvolvimento nem tanto, mas eu trabalhei um tempo em desenvolvimento, mas basicamente com infraestrutura de computação. E você tinha uma equipe sob teu comando? Sim, eu tive um Como momento... que era trabalhar com... Porque nós sabemos sempre que trabalhar com o ser humano é algo complexo e que exige uma certa paciência, uma certa parcimônia. Sim, Como que era trabalhar comandando pessoas num setor público que, de toda forma, tem as suas características próprias, tem os seus regramentos de direito administrativo? Como que era essa experiência de trabalhar com pessoas lá, já no Prodazem? Eu tenho uma característica, eu sou muito da paz, digamos assim, né? Eu tento evitar o confronto. Se for necessário, eu confronto. Então, com essa minha característica, eu sempre conseguia negociar as coisas. Existem, como você falou, problemas no serviço público, né? Naquela época, hoje existe, naquela época também existia, mas naquela época, aí vem um pouquinho de saudosismo já de alguém de 70 anos, as pessoas vestiam muito mais a camisa, né? Eu vivenciei no Senado Federal grandes momentos do Brasil, né? Eu vivenciei a Constituinte, né, em 88, eu estava lá na Constituinte, eu estava dentro do plenário, fazendo trabalho, criando coisas novas para poder servir os parlamentares, né, para poder agilizar o processo da Constituinte. Então a gente trabalhou muito disso. Uma das primeiras CPIs grandes que existiram, vocês devem lembrar, a CPI das polonetas, depois a CPI do orçamento. Então eu trabalhei tudo isso, tanto como técnico, como diretor de áreas, né? E eu sempre consegui fazer conciliações. Às vezes você tinha que ter um trabalho direto, passava uma noite, algo às vezes que impressiona a capacidade que algumas pessoas têm, principalmente parlamentares com mais idade, de trabalho. Vou contar uma situação que eu vivenciei na Constituinte.
Certa vez estávamos nós no Prodazem. O Prodazem, para quem não conhece, ele fica num subsolo, não é? Do lado, na N2, no subsolo. Então, é um local de difícil acesso. Tá? Não é difícil acesso, é um local que você pode controlar o acesso. E aí os parlamentares, na época da Constituinte, eles se reuniam no Prodazem. Então, estávamos nós numa sala como essa, né? Eu lembro que estavam lá o Dr. Ulisses Guimarães, estava o presidente Fernando Henrique, Bernardo Cabral, os que eu me lembro assim, vários. E nessa época a gente fazia... Isso tudo são informações públicas, ou São seja... informações públicas, Tá né? bem. Tranquilo, isso é tranquilo, tá? Sim. E aí, o Dr. Ulisses Guimarães estava na cabeceira da mesa, tá? E eu estava trabalhando no computador. Nessa época, a gente usava um processador de texto da Itautec que chamava Redator, num computador de 8 bits. E tinha dado um problema, e eu era especialista, eu fui para a sala tentar resolver esse problema. E aí, quando eu entrei na sala, eu vi o Dr. Ulisses Guimarães, ele estava sentado, aparentemente dormindo, de olhos fechados, né? Então aparentemente dormindo. E aí eu pensei assim, poxa, detalhe, isso eram 3 horas da madrugada. Aí eu pensei, ele adormeceu. E aí eles estavam conversando, discutindo, eu fiquei alguns minutos lá dentro. E aí de repente alguém falou alguma coisa, eu não lembro quem foi, e aí o Dr. Ulisses levantou a cabeça e falou assim, isso vocês não podem fazer, porque isso vai contra o que a gente decidiu há alguns minutos atrás. Então, ele não estava alerta. dormindo, ele estava alerta do que estava acontecendo. Então, eu vivenciei tudo isso, né? Todo esse trabalho que foi feito, esse trabalho de base que o Prodazem fazia, inicialmente com o mainframe, depois com os microcomputadores. Eu fui um dos pioneiros de microcomputadores no Senado, né? Fui eu que levei o primeiro microcomputador, é um Itautec PCXT, foi o primeiro do Prodazem, fui eu que especifiquei e foi comprado e eu comecei a trabalhar. E depois foi crescendo e se transformou no que é hoje, tem centenas de microcomputadores lá. Participei de todas as compras. Isso começou em 80, a primeira leva deve ter sido 87, 88, mais ou menos. E a partir daí a gente começou a comprar e eu era o responsável pelas compras. E você fica lá até quando? Eu fiquei no Prodazem até 2011. E né? depois? Aposentei. Né? Aposentei Aí você 40 anos. 40 anos de trabalho. Eu tinha um tempo na Universidade de Brasília, somou ao tempo do Prodazem. E na Universidade de Brasília eu tinha insalubridade. Sim, eu trabalhei 10 anos. Aí houve um aumento, né? Houve, na verdade, um aumento do tempo de serviço. Né? Certo, Teve um aumento de 4 anos, 40%. Perfeito. Tá? E aí eu me aposentei. Aí você se aposenta, e como que foi essa história antes de aposentar? Porque sempre temos aquilo, né? A pessoa às vezes aposenta sem nenhum plano, sem nenhum horizonte a fazer e às vezes cria uma depressão porque não tem o que fazer, né? Vira o Jaque da casa. Já que você está aí, faz isso, faz aquilo. Eu te pergunto, você chegou a pensar o que vou fazer depois que eu aposentar? Ou você não pensou? E depois, o que você estruturou a esse respeito? Como é que isso foi, né? Então, ok, a gente falou do lado profissional. Sim. Né? Eu também estive, eu acho que vale a pena citar isso, durante 2 anos, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, eu fui para a presidência da República. Né? Eu trabalhei, na verdade, trabalhei mais. Eu trabalhei de 95 a 99. No primeiro mandato dele, eu fui inicialmente vice-diretor de informática e depois me tornei diretor de informática. Então, quem modernizou toda a presidência da República foi essa equipe que foi para lá, em que eu fui junto e terminei me tornando diretor. Foi uma experiência fantástica. Eu digo que foi uma experiência de um doutorado na minha área, em que eu aprendi muito na prática, coloquei muita coisa em prática, muitos planos. Eu fui com uma pessoa que tinha uma visão de futuro muito boa. Eu brincava que ele fazia a picada e eu saía fazendo a estrada atrás. E funcionou muito bem. Então, durante 4 anos eu tive essa experiência, por incrível que pareça, com perda financeira, mas a experiência que eu tive valeu a pena. Tá? Quando comecei a pensar em aposentar, né, como é que aconteceu isso? Né? Eu tive que ter o tempo a mais de trabalho, além dos 35 e tal. E aí, certa vez, eu descobri que na UNB, um grupo de funcionários tinham entrado na justiça com relação à insalubridade. Porque nós trabalhávamos na UNB num subsolo, o CPD era num subsolo, naquela época, no minhocão, e a gente nós recebíamos insalubridade no contra-cheque. E aí, na época de aposentar, disseram, não tem e tal, entraram, ganharam, né? Como eu fazia parte, eu fui lá, requeri, já tinha transitado em julgado, falando a sua linguagem, já tinha transitado em julgado, eu levei lá para o Senado, e esses 4 anos, porque é 40% do tempo que você trabalhou, eu trabalhei 11 anos, então ganhei 4 anos. E aí, esses 4 anos, né,
E o interessante é que eu continuei trabalhando, eu fui diretor de suporte a operações no CPD da UNB, no Prodazem, de 2009 a 2011. Eu fui chamado por um colega que era o diretor executivo, eu fui ser diretor de uma área lá. E eu estava trabalhando normalmente e tinha dado a entrada no processo para poder me aposentar. Eu nunca tive medo, né, como eu tenho alguns colegas, tenho alguns amigos, que até hoje estão lá, têm medo de se aposentar. Eu nunca tive. E interessante aconteceu comigo, eu estava aguardando a publicação, e aí um amigo do outro lado lá da rua falou assim: Américo, saiu. E eu, saiu o quê? Cara, foi publicado sua aposentadoria no Diário Oficial. Né? E aí ele brincou comigo e falou: cara, tu trabalhou hoje, você não precisava trabalhar hoje, foi publicado ontem. Tá? Bom, e aí, 2011, estou eu aposentado. Né? A minha esposa tinha aposentado em 2007. Tua esposa é de que área? A minha esposa foi da Polícia Civil. Certo. Né? E aí ela aposenta antes e tal, então ela aposentou. Certo. E nós já fazíamos, aliás, a gente fazia desde que nós casamos, nós sempre gostamos de viajar. Né? Então, um dos meus planos, quando aposentasse, era viajar mais. Correto. Eu viajava sempre em época de férias, por causa dos filhos. Né? Como você disse, eu tenho 4 filhos, né? Na época de férias. Conheço praticamente o Brasil inteiro. Né? Um período eu trabalhei no Senado, num projeto chamado Interleges. Eu trabalhei bem uns 10 anos no Interleges, mais ou menos. Também fui diretor de área lá. E o objetivo do Interleges era muito interessante na época. Foi um programa que foi financiado pelo Banco Mundial, pelo BID, tá? E tinha como objetivo melhorar a qualidade do vereador. Por quê? De um modo geral, a política começa na vereança. Né? Ele é vereador, depois ele se torna deputado estadual, prefeito, vai ser deputado federal e termina sendo senador a partir dos 35 anos. Então, o objetivo, nós começamos com 600 câmaras e no auge do Interleges se chegou a quase 3.500 municípios que nós levávamos não só computadores para eles, né? Tínhamos computadores, levávamos computadores, mas principalmente levávamos educação, tanto para os funcionários quanto para os parlamentares. E eu ministrei muitos cursos. Que tipo de educação que você... Educação, basicamente, na área legislativa. Né? Ou seja, por exemplo... Conhecer a Constituição, conhecer papel do vereador. As normas. Tinha um curso chamado Papel do Vereador. Né? Você tinha curso para o pessoal de assessoria, então tinha curso para todas as áreas. Né? Eu acredito. E hoje em dia, esse projeto, ele praticamente foi absorvido pelo Senado, porque essa era a ideia mesmo, ele funcionaria durante um tempo, mas tem um grupo chamado Grupo Interlege de Tecnologia, que é um grupo de funcionários, não só da área de tecnologia da informação, mas de todas as áreas da Câmara, que até hoje conversam. Né? Então, eles têm, hoje em dia é por WhatsApp, já foi por e-mail, hoje em dia é por WhatsApp, e eles conversam e trocam experiências. O que você está usando, o que você não está usando? O Interlege ele desenvolveu, por exemplo, um sistema chamado Sistema Automático de Processo Legislativo, SAPL. Um sistema desenvolvido com software livre, sem custo, que a gente implantava nas câmaras. E tinha um de biblioteca, tinham vários sistemas que você ia lá, implantava na Câmara, treinava todo mundo e você melhorava a qualidade. Né? Voltando um pouco, como que foi o planejamento para você se aposentar? Então? Aí eu vou chegar nesse planejamento. Então, eu acho que a aparência foi interessante. Sim. E nesse período do Interleges, tá, eu ministrei muito curso Brasil afora. Tá? Eu devo ter ido pelo menos umas 50 cidades do Brasil, país inteiro, basicamente nas capitais. Eu estive em todas as capitais do Brasil. Tá? Todas não, mas só não tive em Boa Vista. Todas menos Boa Vista. E eu ia ministrar curso nisso. Tá? E eu gosto de viajar, então eu aproveitava para ministrar um curso de uma semana e claro que eu conhecia a capital. Né? Claro. Então, eu conheço o Brasil muito bem. E aí, a partir de 96, 97, começamos a viajar para fora. Fomos a primeira vez para Disney, nos Estados Unidos, com as crianças. Né? Fomos 2 vezes seguidas para Disney. E começamos a viajar. Eu gosto muito de viajar. Eu não tenho, esse tempo todo de vida, eu não tenho grandes patrimônios. O que eu investi foi em experiências. Então, em viagens. Né? Eu conheço muito bem a Europa. Eu já estive no Japão 3 vezes, sou apaixonado pelo Japão. Isso nós vamos falar muito no segundo episódio. Sim, mas vamos voltar. Agora, isso virou o teu objetivo quando você se aposentasse para você se dedicar como uma satisfação pessoal, um crescimento, e é muito interessante. Minha mãe dizia, quando ela viajava, falava, se eu pudesse gastar tudo que eu ganho em viagens, ela gastaria. E era uma pessoa que, se alguém falasse para ela, Dona Cista, vamos viajar, ela em 30 minutos estava de mala pronta e na porta de casa para viajar. Então, teu objetivo principal,
Quando você vai aposentar, falou, eu vou organizar minha vida para Exatamente. viajar mais, conhecer o mundo, conhecer os lugares. Vamos pensar em Brasil. Depois nós vamos falar dessas viagens internacionais, que tem uma riqueza muito grande e todas as experiências que você passou e, sobretudo, as lições que você tirou. Pensando em Brasil, eu sei que vai te pegar de surpresa essa pergunta aqui. O que você poderia destacar de cada região? Não vamos falar de cidade, porque aí é muita coisa. Mas, digamos assim, quando você viajou para o norte, para o nordeste, para o sul, para o sudeste, o que te chamou mais atenção de cada região do Brasil? Que você, olha, em alguma região gostei muito da comida, do pessoal que é muito hospitaleiro, gostei muito das paisagens. O que você poderia destacar? Já que você é uma pessoa... Isso temos que aproveitar, que é uma pessoa que conhece o Brasil por inteiro. Normalmente as pessoas conhecem muito uma parte só. Conta pra gente um pouco sobre tuas experiências em todas essas regiões do Brasil. Com relação à comida, eu sou um bom comedor. Então, eu gosto praticamente de todas as comidas. Exceto algumas comidas, assim, muito exóticas. Mas, de um modo geral, eu faço experiências, né? A região norte, né, eu acho que tem comidas muito fantásticas. Né? Eu tive em Manaus, né, eu conheço Manaus. Algo que me impressionou, que é uma realidade, porque as pessoas falavam e a gente achava meio que era lenda urbana, é a história da chuva, à tarde. As pessoas assim, te vejo depois da chuva. E isso é uma verdade, né? Você te vê realmente depois da chuva. Tivemos lá no Rio Negro e no Solimões que não se misturam, tá? Muito interessante. Durante um período, durante 2 anos, eu fui conselheiro da Teleamapá. Quando eu trabalhei na presidência, existia essa possibilidade de você ser conselheiro das teles. E eu fui conselheiro da Teleamapá. Então, eu tive em Macapá diversas vezes. Eu ia praticamente todo mês, passava 3 dias em Macapá. Macapá tem uma característica interessante. Ela é uma zona de livre comércio. E tem algo fantástico lá, que eu me tornei o importador oficial da família e dos amigos, que são perfumes. E aí eu me especializei em perfumes, né? Todos os tipos de perfumes. E por um motivo muito simples, né? Macapá é um lugar muito quente, né? E as perfumias, a gente ia almoçar normalmente num restaurante com ar refrigerado. Os carros todos têm que ter ar-condicionado, é básico lá. Então a gente tinha um carro com ar-condicionado, almoçava no restaurante com ar-condicionado, e o lugar que tinha ar-condicionado era a perfumaria. E aí nós íamos para as perfumarias e começávamos com os preços muito mais baratos e tal. Então foi uma experiência interessante, porque quase durante 2 anos eu ia regularmente, até hoje eu tenho perfumes, isso foi final da década de 90, início da década de 2000, eu tenho perfumes de lá. Né? Então é uma experiência interessante. Nordeste, todas as capitais, eu gosto muito de Maceió. Eu tive recentemente agora, o ano passado, eu fiquei 2 meses em Maceió, eu tenho feito algo. Depois de aposentado, eu consegui fazer o seguinte, essa época de muita seca em Brasília, né, apesar de eu estar aqui desde 67, à medida que o tempo vai avançando, você vai ficando mais vulnerável à seca. Eu nunca tive problema de sangramento de nariz, nada disso. Mas de uns anos para cá, diria que depois dos 60, eu comecei a sentir mais na pele, sentir mais cansaço. E aí pensamos o seguinte, olha, podemos passar na época da seca fora. Então, o ano passado nós fomos para Maceió, ficamos 2 meses em Maceió. Muito bom. Algo que me chama a atenção nessas cidades é o quanto essas cidades do Nordeste evoluíram em termos de recepção do turista. Maceió está com uma orla linda, fantástica, tá? Toda calçada, né? Você pode andar à vontade, extremamente segura. Tá? O que eles recomendam é que você deve ficar na orla. Não saia muito, porque, infelizmente, o nível de violência aumenta à medida que você vai mais para o interior. Tá? Mas, nesse sentido, é muito interessante. Recife também teve isso, né? Fortaleza também tem isso, de estar investindo. E mais do que isso, algo que me chamou muita atenção é a mão de obra que está cada vez mais melhorando. Eu vou falar um pouquinho mais lá do Sul, sobre a mão de obra do Sul, que é interessante. Tá? Então, seria parte do Nordeste. Minas Gerais, Minas Gerais não tem muito o que falar. Minas Gerais é um lugar que você se sente bem em qualquer lugar, né? Você come muito bem, você é muito bem recebido. Tá? Alguma cidade de Minas Gerais que você destaque? Cidade de Minas Gerais. A minha esposa, ela nasceu na Bahia, mas ela foi criada em Minas Gerais, numa cidade chamada Almenara, que é uma cidade pequenininha lá do norte de Minas Gerais. Tá? Uma cidade que eu gosto é Nanuque, tá? É uma cidade interessante, pouco conhecida, mas é bastante interessante. Tá? Minas Gerais é difícil, porque Minas Gerais tem mais de 800 municípios, né? É muita cidade. Tá? Com relação ao Sul, São Paulo, eu sou paulista, né? E tem uma característica interessante sobre ser paulista e estar aqui em Brasília há tanto tempo.
O sotaque médio de Brasília é um sotaque meio carioca. Então, eu tenho esse sotaque. Quando eu vou a São Paulo, os meus parentes de lá, hoje em dia eu tenho primos que ainda moram lá, tios todos já foram embora, mas e eles brincam comigo e dizem assim, cara, você tá com sotaque carioca, cara, porque realmente é o sotaque que a gente tem, né? Sul, eu tive recentemente no Vale dos Vinhedos do Sul. Ficamos uma semana no Vale dos Vinhedos, dentro do Vale dos Vinhedos, até porque no Vale dos Vinhedos, o que você faz? Você bebe, né? Vinho. E aí, vinho. Você bebe muito vinho. Hoje em dia você bebe cerveja também, mas você bebe muito vinho e tal, e você não pode dirigir. Então a gente tinha que ficar lá mesmo, porque qualquer coisa a gente ia, né, pegava um Uber, alguma coisa assim. Impressionante, e da outra vez que eu fui também eu achei isso impressionante, a qualidade da mão de obra. Muito curso de enologia, tá? Muita garotada formada em enologia, uns vinhos de qualidade assim excepcional. Para quem não sabe, o Brasil já ganhou da França com relação a espumantes. Vocês sabem que você não pode chamar de champanhe, porque champanhe é marca registrada pela região de Champagne, na França, que eu também já estive, mas a qualidade das champanhes brasileiras estão muito boas. E os vinhos também, não deixam nada a desejar aos vinhos importados. Tá? Mato Grosso, falando em Sudeste. Mato Grosso. Perdão, em Sudoeste. Centro-Oeste, né? Centro-Oeste. Mato Grosso, eu tive uma experiência interessante, tanto em Campo Grande quanto em... Bonito. Não, no Bonito eu nunca estive, por incrível que pareça. Bonito não, mas em Campo Grande eu tive uma experiência interessante. Bom, Mato Grosso é um lugar quente, certo? Sim. Então eu fui ministrar um curso lá, passear com roupas quentes, com roupas... Para clima quente. Para clima quente. Cheguei lá, gente, tem um tal de um vento do Pantanal. Temperatura de 8 graus. E eu fui ministrar um curso na sede da Câmara Legislativa, que fica dentro de uma floresta. Gente, um frio. E o hotel era perto dessa floresta. Aí, uma hora de madrugada, eu ligo pro hotel. Gente, eu preciso de um cobertor. Moço, não tem mais cobertor, não. Acabou os cobertores. Tive que dormir de calça jeans, porque o frio estava muito grande. Isso aconteceu também comigo em Cuiabá. Em Cuiabá, eu passei uma semana e era uma semana de muito frio. Então, passei frio. Em compensação, em Palmas, Tocantins... Aquele calor básico. Aquele calor básico. E o interessante foi o seguinte, onde eu estava ministrando o curso era perto do hotel. Né? Aí eu falei, eu vou almoçar no hotel. Né? Aí andei. Gente, não era 300 metros. De terno, claro, eu estava dando curso de terno. Quando eu cheguei no hotel, eu estava suado até a alma. Aí eu falei, gente... Aí almocei, fui lá, tomei um banho no quarto. Na hora de voltar, eu falei, se eu voltar a pé, eu vou chegar no curso todo molhado. Aí, um táxi na frente do hotel, eu falei, moço, você me desculpa, mas você me leva bem ali? O seu carro tem ar-condicionado? Mas então, falando dessas regiões todas, agora eu quero saber da tua experiência. O que você e a esposa, que parece que tem o mesmo objetivo de viajar e conhecer lugares, qual é a sensação que vocês têm quando vocês viajam, quando vocês conhecem lugares, têm a oportunidade de conhecer pessoas? Agora, da sensação pessoal, o que isso te traz, que te motiva a manter esse objetivo de vida, que seja viajar? Até porque é bom que quem nos assiste também se inspire, ainda que comece viajando para lugares perto, mas ele vai começar a perceber que existe riqueza na hora de trocar experiências, de visitar lugares diferentes. Conta um pouco para a gente sobre a satisfação que isso te traz, como que é esse sentimento? Olha, é muito bom, né? Claro que você vai sempre, principalmente num lugar que você nunca foi, né? Com um friozinho na barriga, com certo receio. Você tem todas as vezes as dificuldades seja de carro. Eu viajei muito de carro pelo Brasil, quando eu tinha os meninos, a gente viajava de carro. Né? Tem, claro, aquela preocupação. Eu tenho uma característica, eu sou ansioso. Para poder administrar essa ansiedade, eu procuro planejar o máximo possível. Não apenas o que vai acontecer de bom, mas o que pode acontecer de ruim. Né? Então, eu planejo muito com relação a isso. Mas, no momento que você chega nos lugares, eu tenho uma característica. Eu chego no lugar, seja numa casa, no hotel, uma casa que você alugou, um hotel, inicialmente é estranho. No dia seguinte, para mim, não é mais estranho. Né? Já se torna alguma coisa familiar. Tanto que, às vezes, a gente brinca, vamos voltar para casa? Aí olha um para o outro, não, para o hotel, né? Não é para casa. Mas que a gente começa a considerar como se casa fosse, né? Eu me adapto com muita facilidade. E você conhecer histórias de regiões, eu gosto muito de andar nas cidades. Eu, há 2 anos atrás, arrumei uma hérnia de disco e fiquei muito preocupado, porque na época, há 2 anos atrás, eu não estava conseguindo andar direito. Eu pensei assim, gente, eu gosto de andar. Né? Mas mesmo com ela, essa última viagem agora eu fui visitar meu filho, que mora na Bélgica.
tá? E andamos muito, voltamos a Barcelona, a Madrid, a Bruxelas, e consegui andar. Andar é uma coisa muito boa. E para ver as diferenças e as similaridades que existem. Algo que eu sempre falei, e eu me preocupei em criar meus filhos com esse sentido. Os meus filhos são cidadãos do mundo. Os dois falam inglês fluentemente. A minha filha, que é advogada, ela fala inglês, ela fala francês, ela fala espanhol e ela se vira em alemão. Tá? E eu sempre mostrei, eu tive uma preocupação de levá-los novos quando a gente foi para a Disney. E eu lembro que a primeira vez que a gente chegou em Disney, num parque da Disney, eu cheguei para ela, mostrei um mapa, falei, olha, sua filha, tá aqui o mapa, estude o mapa, e se a gente se perder, a gente se encontra, né, nesse local aqui. Né? E aí, hoje em dia, ela diz assim, pai, eu aprendi a olhar mapa. Né? Então, eles vão para qualquer lugar, né, necessário. O Daniel, que está na Bélgica, ele é médico, né, tem um mestrado, tem um doutorado, foi fazer um pós-doutorado na Bélgica. Recentemente conquistou algo fantástico, que foi a autorização para exercer a medicina na Bélgica. Né? E ele é um cidadão do mundo. Né? Ele viaja para qualquer lugar, fala inglês fluentemente, claro, e viaja para qualquer lugar. Então, eu acho que isso, né, é muito interessante, de você sentir, né, sentir bem no lugar. Tem o receio? Tem o receio, mas vença-o. Né? Tem o medo? Vai com medo mesmo. Né? E depois de todas as viagens, ou a cada viagem, ainda que te dê um frio na barriga, depois você diz, que bom que eu fui. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E detalhe, gente, eu planejo pessoalmente todas as minhas viagens. Eu não recorro a nenhuma agência. Já recorri no passado, já fiz excursões. A primeira excursão da Europa foi por excursão. Mas hoje em dia eu faço... A internet facilita tudo. Eu compro passagem de avião, passagem de trem, teatro. O que for necessário, a gente compra, tá? E consegue com facilidade. Se você tem uma certa dificuldade, eu acho, procure uma agência. Não tenho nada contra. É que eu já estou num nível tal... Eu estou num nível tal, gente, que eu vou para Tóquio e eu me sinto em casa em Tóquio. Sabe? Um relaxamento como se estivesse em Brasília. Né? Maravilha. Mas aí é algo que eu conquistei com o tempo. Se você precisa de... Hoje em dia existem muitas excursões por aí, vá, que você vai descobrir. E é isso que eu estava falando, né? É diferente, mas é igual. São todos seres humanos. Às vezes fala um idioma que você não entende, como, por exemplo, o neerlandês, que a gente fala, que a gente chama de holandês, mas na verdade é neerlandês. O neerlandês, que é um idioma complicado. Ou um japonês, que você entra num mercado e aí você se sente um analfabeto. Certa vez eu estava no mercado e o japonês é extremamente receptivo com o ocidental. Então ele te recebe muito bem, você pergunta, do you speak English? Ele, just a little, fala um pouquinho, e se não fala, ele vai atrás de alguém. Aí certa vez eu fui no mercado, a Lúcia queria um adoçante. Nós estávamos no hotel e ela queria um adoçante. Um adoçante de maple, que vem do Canadá. E aí eu perguntei para a caixa, né? Falei assim, aonde que é? Ela me mostrou um balcão. Gente, tudo em japonês. Aí eu fiquei olhando o balcão, aí ela veio, como eu falei, eles são extremamente solícitos. Qual que o senhor quer? Aí eu expliquei para ela, né, e ela foi lá e pegou. Mas é uma experiência interessante, de você não saber nada. Bacana essas experiências ali, porque é disso que nós vamos falar no segundo episódio com Américo Munhoz Júnior. Um cidadão do mundo que tem ainda muitas histórias. E agora vamos para o mundo no segundo episódio. Vamos falar dessas viagens para a Europa, para o Japão, enfim. E continuaremos essa ótima conversa. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Acessem nossa página de internet, www.podcastdaexperiencia.com.br. Lá tem a informação das nossas mídias sociais. Continuem conosco, se inspirando com histórias de gente que tem uma vida que ainda vale muito a pena ser vivida. Até a próxima.